Fala galera, prometido é cumprido. Tô aqui depois de uma temporada de Huddle Podcast, tô aqui finalmente falando sobre o Broncos. Esse aqui é o Mile High Ride. Então a gente vai falar um pouquinho. Engraçado, inclusive, o Mile High Ride, porque eu tô em Curitiba. Curitiba fica praticamente uns 1.000 metros acima do mar, então é quase a mile também. Então eu vou deixar assim dessa forma, mas eu queria muito realmente falar sobre o meu time. E dessa vez sim, vou ser clubista. Eu falo no Huddle Podcast sobre N times, mas hoje eu vou falar sobre o Broncos. Então chegou esse dia, demorou uma temporada, mas chegou esse dia. E, aqui contigo, para quem não me conhece, eu sou Carlos Xavier Júnior, sou podcaster junto com Homero Maier, junto com Marco Coelho, Negrini, Neylon. Nós participamos do Huddle Podcast, o HDDL Podcast. Lembrando que é Huddle sem as vogais. Então, você que não conhece, já aproveita, curte aí esse link, curte esse vídeo, inscreve no canal, se inscreve no Instagram e participe das enquetes, porque a gente sempre traz pauta em cima do que vocês trazem pra gente. Mas hoje especificamente vamos falar do Broncos. Por quê? Porque a gente está na primeira semana da NFL, esse dia chegou, gente. É a temporada nova que a gente tanto ansiava. E agora o Broncos vai ter um quarterback novo em sua liderança. E eu tenho que falar sobre isso, porque já são 8 anos de seca de Denver Broncos sem qualquer tipo de cheiro de playoff. Isso é uma coisa que não dá pra sentir, o cheiro não dá pra sentir, o playoff não dá pra sentir já há 8 anos. É uma seca enorme. Tem gente que começou a torcer, o time nem ganha, nunca ganhou. Então, assim, isso é o tipo de coisa que a gente tem que comemorar agora, porque existe uma possibilidade sim de solução aqui. O Broncos esse ano draftou, acho que recrutou, do draft a melhor opção possível para o sistema que a gente tem. Nós temos com a gente o Bo Nix. Bo Nix é o quarterback mais experiente vindo da NFL, mais experiente da história, porque ele teve 61 titularidades, foram 61 starters, certo? Startings. Então, o Bo Nix é o quarterback mais preparado agora para entrar. Se você tiver que buscar por preferência de experiência, esse é um quarterback que com certeza tem isso no seu currículo. E o Sean Payton está num ano em que ele precisa se provar também, porque ano passado, apesar de ter toda a questão do Russell Wilson não ter se encaixado no sistema do Denver Broncos, o Sean Payton, de certa forma, está com a chapa quente, porque a expectativa vai alta para ele. O pessoal do grupo do Walmart, etc., que comprou o Denver Broncos, são os atuais donos, é a primeira vez que não é um dono necessariamente, um grupo que é dono da franquia. Eles puseram uma expectativa em cima do Sean Payton para que revertesse essa barca. E de fato, o Sean Payton é um head coach, um técnico, que tem um histórico, mesmo com quarterbacks medianos, ou até, eu diria, abaixo da média, conseguiu recordes de 8-8 no antigo formato da liga, claro, mas pelo menos 50% das suas vitórias. Então, e outra, em todas as situações em que a defesa foi muito consistente, na época do New Orleans Saints, o time do Sean Payton, os times de Sean Payton chegavam a 10 ou 12 vitórias. 10 vitórias era o mínimo que eles chegavam. Então, durante muito tempo, houve uma hegemonia dos Saints na NFC Sul. Agora a gente tem a oportunidade de ver o Sean Payton com a gente, com o Broncos, agora liderando o Broncos numa divisão dificílima, porque temos Jim Harbaugh no Chargers, no Los Angeles Chargers. Nós temos um Kansas City Chiefs, que é o atual campeão, com Andy Reid, que é um excelente técnico Hall da Fama, Patrick Mahomes como quarterback. Falei do Chargers, tem o Justin Herbert como quarterback, um quarterback de talento. E o Raiders é a única equipe que de fato a gente pode passar um pano aí, que é uma equipe mais tranquila de se trabalhar. Mas de qualquer forma, o Sean Payton entrou com uma expectativa enorme para virar essa barca, para trazer o Broncos de volta para os playoffs. Então eu acho que a grande vitória dele este ano seria levar o Broncos aos playoffs. E o Sean Payton tem condições de fazer isso, mas ele tem condições de fazer isso com as pessoas certas, ele precisa do elenco. E agora com o recrutamento do Bo Nix, vindo da faculdade, com 61 titularidades na faculdade, passando por 2 faculdades, passou por Auburn e passou por Oregon.
E especificamente em Oregon, foi o sistema que ele mais se instalou, que foi que ele mais se deu bem, que foi positivo. Ele teve mais de 74% de precisão. Ele é o quarterback historicamente mais preciso da faculdade, saindo da faculdade. Então, é exatamente o que o Sean Payton precisa, um bom tomador de decisão que esteja pronto agora. A gente vê isso, é fato, a gente faz comparações como essa do Brock Purdy, que né, na temporada passada fez uma excelente temporada pelo San Francisco 49ers, levando ao Super Bowl. Mas claro, o San Francisco 49ers tem um elenco de apoio que levanta esse time e consegue levar de fato ao Super Bowl. O Broncos, infelizmente, não está nessa fase. A gente teve que, infelizmente, desmembrar uma série de posições, de unidades dentro da equipe para poder reverter a situação do contrato do Russell Wilson. O contrato do Russell Wilson, infelizmente, saiu muito caro para o Denver Broncos e com isso a gente teve que se desfazer jogadores titulares, estáveis, de muita qualidade a longo prazo. Então o Broncos agora está se vendo numa necessidade de fazer bons drafts ano a ano e estabelecer certas posições. A gente pode falar que, especialmente na defesa, infelizmente a gente perdeu o Justin Simmons, eu acho que foi um excelente safety pra gente, encaixava perfeitamente na nossa secundária, só que infelizmente saía muito caro e o Broncos não tem dinheiro. Não tem dinheiro, puxa gente, é complicado, é a vida do brasileiro, entende? Então assim, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E o Broncos nesse exato momento tem um elenco que talvez seja, não digo que deixa a desejar, mas é um elenco talvez desconhecido de qualidade. Só que isso é algo que a gente viu no Houston Texans e deu muito certo e a gente vai parar para ver agora no Broncos e ver se deu certo. A gente draftou o Joe Ellis na defesa, como linebacker, nós temos Alex Singleton, nós temos Nick Bonito. Esses caras, né, como a segunda linha de defesa nos linebackers, são um bom core de linebackers. O problema é que a linha defensiva, por exemplo, não está tão estável. E a gente na secundária tem o Patrick Surtain como uma estrela de corner. Só que a gente vai ter que ver como o Moss se enquadra nisso, né? Como os outros DBs na secundária, digo, safeties, vão se enquadrar em cima disso. Porque a gente realmente tem um corner que é um locked-in corner, né? Ele vai deixar numa ilha, só que o resto da secundária precisa trabalhar em conjunto para que isso funcione muito bem. Então, essas são grandes perguntas, grandes interrogações que nós temos no time agora para resolver, para entrar nessa temporada. E no ataque eu confesso que até que não está mal. A gente teve que se desfazer do Tim Patrick, infelizmente, não por produção, mas porque ele é um cara que vem de 2 lesões em 2 temporadas, mas seria perfeitamente um wide receiver número 1 se não tivesse nenhum desses problemas. Então a gente vai ter que trabalhar com Courtland Sutton como wide receiver número 1, provavelmente Marvin Mims como número 2, talvez substituindo a saída do Jerry Jeudy, mais uma saída para compensar o contrato do Russell Wilson. E aí, com isso, a gente tem um backfield muito bom, que Javonte Williams está ótimo. A gente draftou o Aldrick Estime como running back. E a gente tem o McLaughlin também como um bom in-between, né? Tipo, um cara de transição de rotação. Nossa linha continua sendo metade de cima da tabela. Vamos ver como é que vai ser esse ano, mas especificamente a gente tem o Miners, né, que virou capitão da OL, literalmente porque o jogo terrestre dele é muito forte, é um dos melhores bloqueios para o jogo terrestre. Infelizmente para o jogo aéreo nem tanto, mas que ele vem se adaptando. A gente tem Garrett Bowles, que possivelmente é um dos melhores left tackles no mercado no momento, e o resto vem se encaixando, é uma linha que vem se encaixando. Então se Bo Nix conseguir se encaixar bem no sistema e fazer bom uso disso, a gente provavelmente vai ter bons jogos. O problema é que o Broncos está num cronograma, num schedule que a gente vai enfrentar não só a nossa divisão com Kansas City Chiefs, com Los Angeles Chargers, e o Raiders, que tá ok, é uma equipe que a gente pode superar com tranquilidade, mas a gente também enfrenta a AFC Norte. E a AFC Norte é basicamente a divisão de morte na AFC. Porque a gente tem Cincinnati Bengals, a gente tem Baltimore Ravens, a gente tem Pittsburgh Steelers e a gente tem Cleveland Browns. E assim, são defesas fortíssimas e ataques que são relativamente bons e consolidados para fazer um estrago. Então o que a gente precisa aqui agora? O Broncos precisa reduzir os erros, a gente precisa ter menos jogadas negativas do lado do ataque, a gente precisa utilizar muito bem o jogo rápido, tanto o jogo terrestre aliado ao quick game, né? Passes curtos, passes rápidos, que é a especialidade do Bo Nix, motivo pelo qual ele foi draftado, e manter essa precisão dele. Então a gente vai precisar manter o controle de bola, manter o controle de relógio e pontuar no final das campanhas. Algo que o Bo Nix de fato fez, porque em todas as campanhas que ele teve, com exceção de uma campanha, ele pontuou. Foi field goal ou foi touchdown. Sendo que ele podia ter tido mais touchdowns durante a pré-temporada,
eu tô falando dados da pré-temporada, ele podia ter tido mais touchdowns da pré-temporada se de fato o elenco todo tivesse funcionado perfeitamente, mas isso não existe. Então não vou criar essa esperança e expectativa para vocês. Mas esse é um cronograma que a gente vai enfrentar equipes fortíssimas, que é difícil a gente ter um recorde extremamente positivo. Então eu prevejo para essa temporada, começando agora na primeira semana, eu aposto numa primeira semana com vitória em cima do Seattle Seahawks, talvez um 24-20, assim, bem apertado, porque o Seahawks tem Kenneth Walker como running back, eles vão abusar disso. Ano passado de Geno Smith não foi ruim, mas também não foi bom, né? Foram 20 touchdowns para 9 interceptações. Vamos ver como essa equipe vai se portar contra o Broncos agora. Mas o Broncos também tem tá mostrando que tá mudando a forma de trabalho, né? A precisão e também a extensão de jogadas, porque a gente vê que o Bo Nix não leva sacks com tanta facilidade quanto o Russell Wilson fazia, que era o grande atrito que ele tinha com o Sean Payton. Enfim, Bo Nix é um cara que se encaixa, é um cara jovem, com 0 lesões, com a maior porcentagem de precisão até então, teve excelente precisão durante a pré-temporada, acreditamos que vai ser a mesma coisa agora na temporada regular, tem um bom ratio de touchdowns até o momento, na pré-temporada já mostrou isso, é um quarterback que de fato antecipa as bolas muito bem, então vamos ver como ele vai trabalhar com esse elenco. A questão, eu acho que para o Sean Payton é estabelecer jogo terrestre para que a gente não precise pesar nas costas do Bo Nix e ele possa fazer esse trabalho, né, com uma linha ofensiva que já vem evoluindo ano a ano, tanto explorar o jogo terrestre como explorar esse jogo de passes curtos, passes rápidos, mais precisos e contínuos em campo. Se isso acontecer, eu acho que o Bo Nix vai se estabelecer muito bem nessa liga, vai ter jogos muito bons. O Broncos, eu coloco olha, o teto pro Broncos nessa temporada, para mim, são 10 vitórias e 7 derrotas indo pros playoffs. Não acho que ganham um primeiro jogo de playoffs, mas isso é possível. Para mim, esse é o teto neste ano com o elenco que a gente tem. Lembrando que é um elenco em reconstrução. Ano que vem deve ser melhor. Mas se esse ano a gente conseguir sair com um 9-8, um 8-9, eu acho que a missão está cumprida. Então você, torcedor do Broncos, não crie muitas expectativas, porque para acontecer mais do que isso, a gente teria que ter gente. A gente teria que ter mais roster de talento, assim, caras assim muito bons. Infelizmente não vai ser este ano. Mas você pode sonhar com uma temporada positiva. Isso sim eu acho uma realidade. Então vamos torcer para isso acontecer. O cronograma tá difícil, mas tá aí. E a gente vai enfrentar isso da melhor forma possível. O Bo Nix é como eu falo, I believe. Eu acho que agora a gente acertou no quarterback e a gente precisa ver isso acontecer nessa temporada. Vai ser extremamente duro e ótimo para ver se de fato a nossa escolha foi certa. Porque com um cronograma tão difícil, se a gente tiver um recorde positivo, cara, Sean Payton merece coach do ano. Porque ele fez o que precisava ser feito. Tirou os contratos que infelizmente pesavam e tentou repor com o draft o máximo que pôde. E agora é um trabalho de ano a ano conseguir fazer isso acontecer. Lembrando que Sean Payton trabalhou com Taysom Hill, trabalhou com Ted Bridgewater, trabalhou com quarterbacks medianos até para baixo e conseguiu sair com uma temporada positiva. Acredite, torcedor do Broncos, estamos aí. E mais uma vez, esse meu recado, tenha positividade, mas também tenha positividade tocando no joinha aí, faz um like no vídeo, se inscreve no canal para receber as notificações e esse aqui é o seu primeiro Mile High Ride. Vamos lá. Huddle Podcast. Let's go! Tudo sobre a NFL. Toda quinta-feira, às 20 horas.